Tonikawa Kawaii é um anime de romance ali que apresenta o Nasa. O Nasa é um garoto bem normal. E ele se apaixona à primeira vista aí pela Tsukasa, que salva ele de ser morto, cara. E depois de um tempo ela aparece na casa dele aí falando que vai se casar com ele. E os dois vão morar juntos. E como a Tsukasa é uma gracinha, ele aceita. E é aí que o anime começa. Então se você já assistiu esse anime ou você quer relembrar alguns momentos, vem comigo que a gente vai passar pelos melhores momentos do anime maravilhoso. Então já deixa esse like e vem com a vinheta. O anime já começa ali com um monte de sangue e mostra a Tsukasa salvando Nasa do acidente, porém isso aí é apenas um flashback. Então é visto aí o nascimento do Nasa e é explicado por que ele tem esse nome. E no começo ele tinha muita vergonha do seu nome e depois foi acostumando aí pelo conta do significado, né, que o nome dele representa. Então certo dia, quando ele tava voltando da escola, ele vê a Tsukasa aí pela primeira vez, cara. O problema é que ela tá do outro lado da rua e ele começa a atravessar a rua ali pra tentar falar com ela. O problema é que ele não vê o caminhão. Então ela salva ele aí do caminhão. Os dois se machucam bastante, mas a Tsukasa aí se machuca menos e consegue ir embora. Mas o menino, cheio de energia, mesmo estando muito machucado, vai atrás dela, já que foi amor à primeira vista, né? E consegue encontrar ela aí e fala pra ela que quer ficar com ela ali, quer namorar com ela, né? E ela só fala que só vai ficar com ele mesmo se ele aceitar se casar com ela. Porém, como ele estava muito machucado nesse dia aí, por causa do atropelamento, ele desmaia e ela some, cara. Então é mostrado aí que o Nasa fez de tudo para encontrar Tsukasa, arrumou vários empregos, porém sem sucesso. Até que quando ele completa 18 anos, ela aparece aí na casa dele com o registro de casamento em mãos. E a Tsukasa fala aí para os dois, no caso, se casarem, né? E ele fica meio agitado ali com a ideia repentina, mas aceita e assim termina aí o primeiro episódio. Já no segundo episódio, vemos o Nasa meio agitado ali por conta de vai ter que mudar a sua casa ali para aceitar a Tsukasa. Enquanto isso, ela tá fora aí resolvendo algumas coisas da família. E quando ela volta, ele fica com muito medo, porque é a primeira vez aí que eles vão passar a noite juntos. Então quando ela chega, ela fala que prefere ir passar a noite em um hotel, só essa noite, já que só tem uma cama. Porém, enquanto ela tava indo embora aí, o Nasa segura ela com medo dela fugir de novo. E o Nasa fala que eles vão dar um jeito, e assim eles vão em uma loja ali comprar um futon. Então eles ficam ali conversando sobre dormir juntos, eles até se trocam também ali pra dormir, e é a primeira vez que o Nasa vê a Tsukasa de cabelo preso, e ele acha ela aí super linda. Porém, na hora que eles vão dormir, na hora que eles estão dormindo ali, o Nasa vê que ela se mexe muito enquanto dorme e é até sonâmbula. E no meio dessa sonambulice aí, ela rouba a coberta dele e faz com que ele não consiga dormir a noite inteira. Então depois disso, vemos que eles estão cozinhando ali. E o Nasa explica para a Tsukasa que ele prefere fazer uma gororoba lá e bater no liquidificador. E a Tsukasa fala que isso não serve, que isso é ciência e não culinária, e decide fazer um prato bem gostoso pro menino, que fica encantado aí de novo com a Tsukasa, né? Depois disso eles vão ali pra famosa casa de banho juntos, e lá aparece outra personagem feminina, que é a Kanami. Kanami, ela cuida ali da casa de banho e ela meio que é bem amiga do Nasa e irrita diariamente ele. E quando o Nasa fala pra ela que está casado com a Tsukasa, ela fica bem chocada e fala que é melhor aí o Nasa explicar direitinho o que está acontecendo pra ela, já que na ideia dela ele tinha que ser um nerd sem namorada pra sempre. E ela ainda fala aí alguma coisa sobre a ideia da irmã dela mais velha, que é a Yane, era apaixonada aí pelo Nasa. Depois disso aí, a Tsukasa entra ali no banho público e vê a filha mais velha, a Yane, ali na casa de banho. Porém, elas não se conhecem ainda e as duas gostam do Nasa. Porém, quando a Tsukasa fala que o nome dela é Yuzaki Tsukasa, que é o mesmo sobrenome do Nasa, ela pergunta se ela é parente do Nasa. E quando ela diz que ela é apenas parte da família e para a filha mais velha, o que deixa bem confuso as coisas. Depois, as duas se encontram e com o Nasa, e o Nasa explica para a Tsukasa que a Yane ali é uma amiga de infância e ele até ajudou a erguer aí novamente a casa de banho com uma espécie de contabilidade. Porém, quando eles estão indo embora aí, a Tsukasa nota que a Yachan, ela é muito bonita, e os dois aí, o Nasa e a Yachan, têm uma certa relação bem diferente. Então a Tsukasa pergunta pro Nasa o que ela acha aí da irmã mais velha, e ele fica ali elogiando ela, falando que ela é inteligente, bonita, e a Tsukasa fica com muitos ciúmes. Porém, o Nasa aí não percebe e ainda entende errado, achando que ela está brava porque ela viu um casamento aí de verdade, né, e os dois não se casaram ainda. E os dois se enrolam bastante falando coisas diferentes, e o Nasa decide que vai fazer meio que uma surpresa para
pra Tsukasa aí e sai correndo. Já no episódio 4 aí, temos a Tsukasa em casa totalmente no tédio, tá ligado? Então ela começa a arrumar as coisas e limpar ali pra deixar tudo brilhando pra quando o Nasa chegar aí do trabalho. Porém, quem chega de verdade mesmo é a nova personagem, a irmã da Tsukasa, que se chama aí a Shitose. A Shitose veio buscar a Tsukasa porque achou que ela tinha fugido de casa. Então quando a Tsukasa fala pra ela que ela está casada agora, ela fica bem chocada. Então a Shitose aí senta lá chorando em uma escada e nisso ela encontra o Nasa voltando pra casa. E os dois ali começam a conversar dos seus problemas, mesmo sem saber quem é um ou outro. Então a Shitose fica 200% pistola quando descobre quem é o Nasa e que na verdade quem casou aí com a Tsukasa era um menino ali que ela tava conversando. Então a Shitose decide sequestrar basicamente o Nasa, colocando ele pra dentro do carro. Então nisso aí ela leva o Nasa pra casa dela e apresenta aí o Nasa pras duas empregadas dela e diz que quer uma foto dele traindo a Tsukasa pra provar que ele não é digno dela. Então é mostrado ali um pouco da relação da Tsukasa com a Shitose ali no passado em um flashback. Eles conseguem uma foto aí do Nasa abraçando a Maid, uma das empregadas lá. Porém a Tsukasa chega na hora e fala que está muito brava aí com o Nasa por causa dessa foto, só que tudo era um plano aí pra fugir da casa da Shitose. E no meio dessa fuga eles vão parar ali em meio que uma espécie de igreja e eles meio que ensaiam aí um casamento. Então eles vão pra casa e tem um filme que vai passar aí que a Tsukasa quer ver muito, cara. Porém ela nota que na casa deles não tem TV, mano. E essa parte é engraçada porque ela começa a falar vários filmes famosos e ele não viu nenhum. Então eles decidem aí ir lá comprar uma TV aí pra Tsukasa ficar feliz. E depois disso corta para o banheiro público ali, o banho público. Então a irmã mais nova lá da casa do banho diz que o Nasa precisa tratar a Tsukasa melhor, que ela precisa de pelo menos uma casa com um banheiro, com um chuveiro, né? Então o Nasa fica pensando nisso aí e fica pensando que a Tsukasa vai fugir de novo. E ele vai pro trabalho e fica pensando uma forma de fazer ela ficar mais feliz e decide comprar um anel aí de compromisso para a Tsukasa. Então a Tsukasa aí explica que realmente não precisa de um anel caro com diamante, prefere apenas um simples aí para usar como compromisso. Porém o Nasa fica realmente insistindo em comprar o melhor para ela e elas vão lá em uma loja de anéis. E lá ele topa com um anel aí que custa mais ou menos 5 milhões aí do dinheiro que eles usam lá, que eu esqueci o nome. E ele realmente iria comprar o anel e ficar totalmente sem dinheiro para ver a Tsukasa feliz. Porém ela consegue impedir ele de fazer isso. Então eles encontram lá um super meio barato, tá ligado? E o Nasa ele fica meio triste com isso por não conseguir entregar ali o melhor para a Tsukasa. Porém a Tsukasa diz para ele que o que importa é realmente o amor e não os anel caro e essas coisas. Então já no episódio 6 vemos a Tsukasa e o Nasa dormindo juntos na mesma cama. Então é mostrado ali no flashback que a Tsukasa se mexe muito dormindo e ela foi levantar e foi parar aí na cama do Nasa. Então o Nasa meio que abraça ela e depois disso o Nasa decide muito aí que quer uma cama de casal. Ele tenta decidir aí que não é apenas por segundas intenções, mas esse pensamento realmente não leva a nada. Então ele decide que não tem espaço ali para uma cama de casal, para uma cama maior e pergunta para Tsukasa se ela não querem morar em uma casa maior. E ela fala que não se importa aí porque a casa pequena os dois podem ficar sempre juntos. E depois disso vemos aí o Nasa conversando com a irmã mais nova e é incrível como essa menina faz a cabeça dele sempre para comprar alguma coisa. E dessa vez ela é explicando aí porque que ele tem que ter uma casa maior aí para fazer a Tsukasa mais feliz. Então quando o Nasa volta para casa, ele vê a Tsukasa aí trocando de roupa. Isso faz ele querer uma casa maior para ela ter um pouco de privacidade. Então ele dá alguns motivos aí para comprar a casa maior e convence aí a Tsukasa para ir para um lugar maior. Então, quando tá tudo decidido e eles estão voltando ali para casa, a mãe do Nasa manda uma mensagem para ele. E ele lembra que ele esqueceu de avisar a ela que ele casou, cara. E para alugar uma nova casa, eles vão precisar de um fiador, que vão ser os pais ali do Nasa. Porém, aí eles querem conhecer a nova esposa do Nasa. E nisso eles vão ali para a cidade natal, né, a cidade passada do Nasa, que é o distrito de Nara. E nisso a Shitose fica sabendo e vê isso como meio que uma lua de mel, já que os dois vão passar bastante tempo viajando. Como eles vão viajar bastante, a Tsukasa pede uma câmera para registrar alguns momentos e o Nasa ficam ali tirando foto e na fala dele tirar foto de mulheres é uma coisa bem excitante. Então toda hora que ele fica pegando a câmera ele fica tirando um monte de foto aí da Tsukasa. Então eles vão para a viagem de ônibus e a Shitose aí decide ir atrás dele para acabar aí com o casamento. Então na primeira parada de ônibus eles vão comer, cara, e eles ficam discutindo ali sobre o que comer
comer. E isso dá muita esperança pra Chitoji, que está do lado de fora vendo tudo e esperando eles discutirem aí pra acabar o casamento. E eles realmente discutem e brigam, mas isso só faz eles gostarem mais um do outro, o que deixa a Chitoji muito brava, tá ligado? E nisso que a Chitoji tá muito brava, ela vai confrontar ali a Tsukasa, dizendo que está desapontada aí, que o Nasa consegue fazer o que quiser com ela. Então ela acaba distraindo ali a Chitoji com outras coisas e consegue voltar para o ônibus. Então eles descem ali na cidade que eles queriam passear e o Nasa fica animado querendo ver os templos e aqueles lugares históricos. Porém a Tsukasa não gosta muito desses lugares assim, porém fala que gosta apenas para fazer ali o Nasa feliz. Então eles vão ali em alguns templos, os dois vestem as yukatas, né? E nisso aparece a Chitoji, cara. Ela confronta a Tsukasa de novo. E uma das maids fala que comprou o ingresso para o Museu do Mangá. Então a Tsukasa fica muito animada e deixa lá apenas o Nasa e a Chitoji junto, cara. Então temos uma parte aí que a Tsukasa falando aí pras maids, as empregadas, sobre o que ela gosta do Nasa, né? E por outro lado, o Nasa e a Chitoji passeando aí pra fazer meio que a Chitoji aceitar o casamento dele. Então os dois ficam aí passeando e o Nasa fica falando por que ela gosta da Tsukasa. E ele começa a falar assim um monte de coisa e ele chega naquele acidente, né, que a Tsukasa salvou aí a vida do Nasa. E fala que aquilo foi o destino, que teria muita pouca chance disso acontecer, ainda mais se casando com ela logo depois disso. Então quando a Chitoji fica sabendo disso, ela meio que aceita e volta pra casa de uma boa, tá ligado? Então já no episódio 8, mostra ele chegando na casa aí dos pais do Nasa. E dá pra notar que a mãe do Nasa aí está muito nervosa no encontro. Então todos sentam aí e os pais deles estão muito nervosos mesmo e começam a brigar aí com o Nasa. Eles mandam o Nasa ir tomar banho ali pra conversar a sós aí com a Tsukasa. E essa cena só mostra no finalzinho ali do episódio que é o pai dela agradecendo bastante aí por ter salvado ele do atropelamento aquele dia. Então eles vão ali meio que dormir, né, já. E a mãe do Nasa diz que as paredes são finas, né, se é que você me entende. E essa parte é interessante também, que é a primeira vez que os dois vão dormir juntos e eles conversam bastante aí durante a noite toda. E já de manhã vemos o pai do Nasa encontrando a Tsukasa e ela quer ver aí alguns trabalhos que ele faz, já que ele é um arqueólogo. Dá pra ver que ela realmente entende bastante das coisas antigas, já que ela entende tudo e consegue explicar e ver as coisas. E a Tsukasa e o Nasa, eles vão ali em alguns templos antigos e a Tsukasa começa a explicar também bastante coisa pra ele, dando a entender que ela é um arqueólogo também, alguma coisa do tipo. Então já no episódio 9 vemos eles voltando aí pra casa e por algum motivo abstrato a casa deles pegou fogo, mano. E a única coisa que não queimou foi a planta lá, a plantinha de casamentos que eles ganharam. E depois de ver isso aí, o Nasa procurando pela planta, a Tsukasa fala a primeira vez eu te amo aí para o Nasa. Isso mostra que eles ficaram sem casa ali pra morar por algum tempo. Então as meninas ali da casa de banho decidem emprestar uma casa de fundo lá pro Nasa e para a Tsukasa, que aceita aí sem problema nenhum. Então é mostrado que a Yane, né, a irmã mais velha, ainda não sabe que o Nasa está casado com a Tsukasa. E quando ela descobre, ela também fica bem chocada, tá ligado? E ainda a mãe das duas meninas lá falam que a irmã mais velha era apaixonada pelo Nasa desde criança na frente dele. Então é mostrado um pouco do passado aí dos dois. Mas depois disso eles voltam ali pra casa e a irmã mais nova chama a Tsukasa pra fazer alguma coisa. E nesse momento ela ia lavar algumas roupas e deixa as roupas lá jogadas. E o Nasa, vendo as roupas da Tsukasa ali no chão, começa a mexer e cheirar. Então a irmã mais nova aí vê tudo e fica meio que orgulhosa porque diz que ele age quando precisa, né? Falando do Nasa. Então eles vão ali pra lavanderia lavar algumas roupas e a Tsukasa diz que muitas das roupas delas foram queimadas lá no incêndio e ela não está usando nenhuma ali por baixo, né? E ele fica super empolgado com isso e voltando pra casa, a irmã mais nova fala pra ele comprar algumas roupas novas lá, algumas roupas íntimas pra esposa dele, que é a Tsukasa. E é claro, a menina sempre faz a cabeça dele e eles vão lá comprar algumas roupas. Então é mostrado aí a Tsukasa, ela vestindo várias roupas diferentes e também algumas roupas íntimas. Então depois que eles compram ali, eles estão voltando e andando, né? Voltando com as compras e andando, e o Nasa fala que quer ver ela usando as roupas íntimas que ela comprou. E os dois ficam super envergonhados aí com isso. Então é visto ali os dois na casa, eles estão provando algumas comidas ali que ele fez. Então a irmã mais nova traz um melão para eles comerem. E ela fala que pode fazer o barulho que quiser, porque o barulho não chega lá na casa que elas
vivem, que é a casa da frente. Então alguém liga pro NASA e diz que estão construindo um novo prédio ali onde era o prédio antigo, e eles vão lá visitar o modelo. E quando ele chega lá, é um prédio super rico mesmo, e os dois ficam conversando sobre como eles se amam ali e imaginando a vida deles aí no prédio chique, né? Então tem um corte aí pra irmã mais nova e mostra como ela age ali, como é a rotina dela ali na casa de banho. E a Tsukasa ali tá ali sem fazer nada na casa de banho e pergunta pra ela se ela precisa de ajuda. Então a irmã mais nova aí começa a mostrar várias coisas que o NASA fez, como um aspirador robô, um lavador de baldes. Então elas começam a conversar bastante e a Tsukasa ajuda ela bastante. Ela começa a entender aí por que o NASA gosta dela e até agradece aí por salvar a vida dele no atropelamento lá no começo. Então na parte da noite aí eles decidem sair pra comprar alguma coisa e nisso eles encontram a mãe das irmãs, das duas irmãs. E ela chama o NASA e fala pra ele de um tal lugar que era pra ele passar lá, que é um lugar escuro e ninguém passa lá à noite. Meio com o intuito de dar uns beijos nela aí. E ele realmente leva a Tsukasa lá e consegue dar uns beijos nela. Então já no episódio 11 aí vemos a Shitoji aí chocada porque quando ela foi lá na casa da Tsukasa, ela descobriu que a casa pegou fogo e tá toda quebrada. E enquanto ela tá tentando descobrir o que tá acontecendo ali, ela encontra a Tsukasa e pergunta pra ela aonde ela está morando. E a Tsukasa brinca que ela está literalmente morando na rua, apenas para despistar ela. Então quando ela consegue ali, ela sai correndo e a Shitoji fica lá pensando que ela tá morando ali na rua. E enquanto ela tá perdida, a Tsukasa volta pra casa e ela e o NASA decidem fazer uma festa ali com o pessoal. E nisso a Shitoji volta e pergunta pra Tsukasa pra falar a verdade pra onde ela tá morando. E a Tsukasa brinca de novo de dormir no chão aí, na casa de banho ali, mas no final ela fala aí que está apenas morando ali no fundo da casa. Então a irmã mais nova engana a Shitoji, que tá ali enchendo o saco de todo mundo, dando um banho nela, e ela fica super feliz, porém nota que era apenas para enganar ela e volta aí a perturbar a Tsukasa. Ela fala que ela não precisa ali ficar em um cômodo no fundo da casa de banho, que ela pode ficar na casa da Shitoji junto com ela, porém a Tsukasa nega falando que ela viu um Mega Drive ali que ela queria muito jogar. Então a Shitoji fica bem triste e nervosa também e diz que vai comprar um monte de videogame pra Tsukasa morar se caso ela for morar com ela. Então a irmã mais velha simplesmente se intromete na história falando que ela que vai morar com a Shitoji aí se ela comprar aquele monte de videogame. Então aproveitando aí que todas as menininhas tá ali junto com o NASA convida todo mundo ali pra aquela festa à noite que ele tinha combinado aí com a Tsukasa. Então corta pras festas aí e eles estão comendo e discutindo e a irmã mais velha decide começar a festa aí jogando Street Fighter, cara. Porém é aquele Street Fighter novo. E de todo mundo que tá ali, apenas o NASA não sabe jogar e ele perde várias vezes. Então a primeira a jogar é a Tsukasa contra a irmã mais nova e a Tsukasa ganha. E eles decidem aí depois disso fazer um prêmio, né, uma espécie de prêmio para quem for a vencedora do torneio, que pode fazer um pedido pro NASA e o NASA não pode recusar. Então os primeiros do torneio são a irmã mais velha versus a Shitoji. A irmã mais velha é muito boa em jogos aí e ela acaba ganhando várias vezes. Então agora é a irmã mais velha e versus a Tsukasa, cara. E também a irmã mais velha ganha muito fácil. Porém a Tsukasa fica muito furiosa, é falado que ela odeia perder, tá ligado? Então ela muda ali o jogo para um Street Fighter mais antigo, aquele bem antigo mesmo. Então a Tsukasa ganha, porém ela consegue ser muito boa, a irmã mais velha, que mesmo não sabendo jogar, ela consegue ainda bater de frente ali com a Tsukasa e as duas ficam mais amigas, digamos assim. E no final temos aí o NASA, né, e o Tsukasa lavando a louça em um momento bem fofinho. Então já no episódio 12, no final, vemos o NASA atendendo uma ligação de trabalho e falando para a Tsukasa que ele vai ter um grande volume de trabalho. E a Tsukasa fala para ele tomar cuidado porque ele nunca sabe quando é o momento de parar. Então ele começa ali a trabalhar e é visto que ele ficou, sei lá, uma noite inteira trabalhando, tá ligado? E no outro dia ele acorda meio que doente, ele fica bem de cama ali, como acontece nos animes. E a Tsukasa fica cuidando dele aí do jeito que você tá vendo aí. A Tsukasa fala pra ele pegar mais leve e lembra quando ele foi atropelado lá no começo, ele ainda ficava correndo atrás dela aí, mesmo com as duas pernas quebradas. Então já é hora de dormir, o NASA ainda está doente, cara. Porém os dois ficam deitados ali e os dois começam a se beijar e o NASA fica bem animado. Porém a Tsukasa ainda fala que ele ainda está doente e ainda precisa pisar no freio, cara. E enquanto eles estão deitados ali, eles decidem ir pro festival de verão, que é o festival que ia acontecer no dia seguinte. Então a irmã mais nova aí dá umas yukatas para os dois aí, pra ver se serve. E eles ficam vendo um ou outro aí se trocar ali no festival. E chegando lá no festival, eles veem várias coisas legais e decidem comer várias coisas legais também. Mostra basicamente o episódio inteiro eles se divertindo aí. E lá no festival eles encontram com a Shitoji e a irmã mais velha, cara. As duas estão na barraca do peixe cuidando. E eles tentam ali pegar alguns peixes, porém aí o NASA não consegue pegar nenhum, cara.
Então eles vão para algum lugar aí, para outros lugares, e nesse aí eles topam em um templo, né? Eles vão fazer ali uns pedidos. E essa parte é bem interessante, é uma parte bem romântica aqui, que não tem como eu falar muito bem o que aconteceu ali, mas os dois basicamente se declaram ali, falando como um outro ama o outro, né? Então quando eles estão quase se beijando ali, eles são interrompidos aí pela irmã mais nova, falando que era a hora dos fogos, né? Então os dois começam ali e ver os fogos ali, e no final aí todos estão super felizes vendo os fogos. Então esse aí, rapaziadinha, esse foi o resumo e eu acho que eu peguei bastante os detalhes, deu pra entender bastante a história. E é bem difícil fazer resumo assim porque eu não estou narrando ações e sim palavras, então é bem complicado mesmo. E só pra falar que existem mais 2 episódios do anime, um que é o 12.5, tá ligado? Que é basicamente um resumo dos melhores momentos, e também tem um ovo aí que não adianta em nada na história. Mas então é isso aí, rapaziada, eu quero que vocês me contem aqui o que você acha desse anime. Eu achei bem nota 5, mas vale a pena aí fazer o resumo porque vai sair muito mais, que os dois ainda tem muito mais história pra contar, né? Mas enfim, não esquece de deixar aquele like que a gente se vê lá no próximo vídeo, hein? Valeu!